Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes sobre o tema Templo Mansão, líderes templomaníacos. Meus irmãos, certa feita Jesus entrou no templo e expulsou dali aqueles que compravam e vendiam animais para sacrifícios. Jesus revirou as mesas dos cambistas e disse-lhes: a minha casa será chamada casa de oração, e vós fazeis dela covil de ladrões, antro de assaltantes. Na realidade, Jesus citou Jeremias 7,11, onde o propósito, a finalidade é maior que a venda de animais do templo. Ao citar Jeremias 7,11, Jesus foi além do comércio no templo. O pano de fundo de Jeremias vivia-se no tempo de Jesus. O cenário na época de Jeremias é coadjuvante, associado ao cenário que estava acontecendo ali no templo na época de Jesus. Quando Jesus disse covil de ladrões, antro de assaltantes, não se tratava de banditismo. Jesus estava se referindo, ao citar covil de ladrões, ao estado espiritual de uma igreja espiritualmente doente. Jesus, ao citar antro de assaltantes, ele estava ali se referindo ao abandono do propósito divino e o estabelecimento do propósito do homem. Jesus estava se referindo à recusa da vontade de Deus e o estabelecimento da vontade do homem. Antro de assaltantes é o desvio que os líderes fazem do propósito divino. Deus quer de um jeito, Deus quer de um modo, e os líderes fazem de outro jeito, de outro modo. Jeremias 7,3 está registrado: endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e vos farei habitar neste lugar. Deus chama, Deus convoca aí, Jeremias, o povo a um conserto, a uma mudança de vida. E o povo responde no versículo 4 dizendo: este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Observe, meus irmãos, que para o povo, diante dessa resposta que o povo deu a Deus, nota-se que o povo respondeu, quer dizer, para o povo o templo era um sinal de que eles não necessitavam de mais nada. Eles tinham um templo glamourizado, eles tinham um templo esplendoroso, muito magnífico, notório a todos. Deus pediu mudança de vida, pediu conserto de vida, e o povo responde com o templo. Temos um templo luxuoso, grandioso, temos um templo mansão. O mesmo acontece hoje. Para muitos líderes, para muitos pastores, o que vale é o triunfo do templo. O que vale é a construção humana. Meus irmãos, isto é confundir o pão com o farelo. O templo de Jerusalém, por exemplo, na época que Jesus estava conversando ali com os discípulos, havia lá o templo de Jerusalém, era grandioso, era uma grande obra ali. E os discípulos estavam certa feita ali com Jesus, e apontou o templo para Jesus, mostrando a beleza, a grandiosidade do templo de Jerusalém, daquela obra. Então, eles, os discípulos, a mostrar o templo de Jerusalém, eles pensavam que iam arrancar
de Jesus, elogios, aplausos. Eles queriam impactar os sentimentos de Jesus pelo visual. É a mesma coisa hoje. Há líderes que querem impactar o povo da cidade pelo visual dos seus templos megalomaníacos, suntuosos, luxuosos. Mas, meus irmãos, talvez se existisse celular naquela época, os discípulos talvez esperassem que Jesus filmasse a grandiosidade, a luxuosidade daquele templo de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para o templo, olhou para os discípulos, olhou para o templo, olhou para os discípulos e disse-lhes: não vai sobrar pedra sobre pedra. Era como se Jesus dissesse aos discípulos: mudem o foco de suas atenções. Coloquem suas atenções no templo espiritual, que é cada um de vocês. Não glorifiquem a ostentação, não glorifiquem a pompa, o glamour, não glorifiquem o luxo, a grandiosidade de estruturas. Meus irmãos, estamos vivendo a época da glorificação do templo. Se o templo for simples, se não tiver um sistema de som do último tipo, se não tiver poltronas confortáveis, se não tiver central de ar-condicionado, se não tiver telão de LED, púlpito de vidro, se não tiver decoração a laser, granitos, vitrais, porcelanatos, tapete persa, não serve, é um farrapo. Meus irmãos, o poder de Deus não está em estruturas de prédio. Esses líderes templomaníacos precisam rever suas posições. E alguns desses líderes para justificar o templo-mansão que constroem, eles dizem que o templo de Salomão era carregado de ouro, tinha abundância de ouro. É preciso entender o seguinte, que no Antigo Testamento Deus glorificava a si próprio, abençoando Israel, de modo que as nações pudessem ver e saber que Deus era o Deus de Israel, estava com Israel e amava Israel. Então Israel não foi enviada como uma grande comissão para juntar as nações. Pelo contrário, Israel era abençoada por Deus para que as nações vissem sua grandeza e viessem a ela. Por isso que o templo de Salomão, construído, era abundante em ouro, era grandioso. Por quê, meus irmãos? Qual é a finalidade? Observe que quando a rainha de Sabá visitou, rainha de Sabá, representante das nações gentias, quando ela visitou o templo de Salomão, ela ficou como que fora de si. Porque ali ela reconheceu que o Senhor era Deus de Israel, estava com Israel e amava Israel. Ou seja, Deus glorificava a si mesmo, a si próprio, abençoando a nação de Israel. Ou seja, meus irmãos, o padrão do Antigo Testamento era: venha ver, venha ver. Havia, naquela época, um centro geográfico, havia um templo físico e um sistema de sacerdotes para fazer sacrifícios pelos pecados. Com a vinda de Jesus, tudo mudou. Não há centro geográfico para o cristianismo. Por quê? Porque Jesus substituiu o templo, substituiu os sacerdotes, substituiu os sacrifícios. Jesus tabernaculou entre nós. Nós somos agora o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo.
o templo de Deus. Portanto, o padrão do Antigo Testamento era: venha ver. As nações tinham que saber que Deus era com Israel, que Deus amava Israel. Agora, o padrão do Novo Testamento não era venha ver, não é vem ver, é vá anunciar. Portanto, construir templos glamorizados é querer reconstruir o véu que a cruz já rasgou. Líderes, pastores que estão construindo templos glamorizados estão reconstruindo o que Jesus destruiu. Estão trazendo a lei para os nossos dias. Construir templos, mansão, é resgatar práticas judaicas. É remendar o véu que foi partido de alto a baixo. Quando Jesus estava dando o último suspiro de vida, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O que é que significa isso? Significa que a velha aliança cumpriu a sua missão. O judaísmo findou. Templo, mansão, perdeu a razão de ser. Na verdade, meus irmãos, por trás desses templos, mansão, há sutis manifestações de idolatria. Por trás desses templos luxuosos, suntuosos, magníficos, grandiosos, há insidiosas manifestações de orgulho e de vaidade. Abre aspas. Nossa igreja é a maior e a mais bela do Brasil. Fecha aspas. Disse um pastor templomaníaco. Alguém pode dizer: não, mas é para o Senhor o templo. O templo é para o Senhor, então tem que ser suntuoso mesmo. Deus não precisa de templo. O templo não é para o Senhor. O templo é para o seu próprio ego. Meus irmãos, estejamos discernindo os tempos. Que Deus nos dê sabedoria para não cairmos na malha satânica. O povo na época de Jeremias: templo é esse aqui. Este é o templo, não precisamos de mais nada. Templos suntuosos, passou. Temos que construir templos. Temos que abrigar pessoas. Mas existe templo sem teto também. Várias pessoas que estão reunidas numa situação, em cima de uma serra, talvez na beira do mar, louvando, cantando, estão glorificando a Deus. Cada um deles é um templo do Espírito Santo. Se colocar uma cobertura, não tem problema. O que eu estou falando aqui, eu sou contra a construção de igrejas. Eu sou contra o luxo. Eu sou contra gastar soma de dinheiro sem necessidade. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém.